o Senhor mesmo, e faça isso, por gentileza, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Meus queridos, eu gostaria de lhes propor umas frases suspensas, e o Pedro vai me ajudar com isso. São frases que não estão completas, mas que os irmãos posteriormente poderão completar. 1 segundo para cada frase. Eu acho que dá para ler, que são frases curtas, né? Por exemplo, eu estou a ponto de, estou no fim de minhas, estou com vontade de, estou à beira de eu não sei mais, não vejo mais eu estou chegando ao... Voltando ao primeiro ali, se você der mais um clique, aguarde um momento, Pedro. Quando ele clicar, lá vai aparecer a provável resposta da maioria. Como você complementaria a expressão não sei mais? Não, eu não sei. Começa com estou... ou melhor, aqui, agora sim. Com óculos é bem melhor. Eu estou a ponto de... Como é que geralmente as pessoas complementariam isso aí? Desistir? Clica, por favor. Eu estou a ponto de desistir de tudo. Eu estou no fim das minhas... Veja se é isso. Forças. Estou com vontade de sumir. Veja se é isso mesmo. Eu estou à beira de ataque de nervos. É isso mesmo? Eu não sei mais o que fazer. Não vejo mais a luz no fim do túnel. Alguém falou aí. A luz no fim do túnel, a não ser do trem que está vindo me atropelar. Tem gente que até complementa, né? Eu estou chegando ao... limite. Tem outra expressão que é muito comum. Eu estou chegando ao fundo do poço. Meus irmãos, se vocês, ou se você, meu irmão, respondeu a uma dessas perguntas, intuitivamente, ou refletindo a realidade da sua condição emocional ou espiritual, eu tenho que dizer uma coisa muito importante para você. Você precisa mais do que autoajuda. Você está precisando de ajuda do alto. Você está precisando da paz, que excede a razão, que excede a todo o entendimento, e é alguma coisa profundamente espiritual. Por isso eu repito, para ter paz além da razão, é preciso entender a origem dessa paz. É preciso entender a origem dessa paz. O texto que nós acabamos de ler, no verso 7, ele diz: a paz de Deus, a paz é divina, por isso é espiritual, a paz de Deus, que excede a capacidade de compreensão humana, a paz de Deus que excede o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Meus irmãos, para ter paz além da razão, precisamos entender a origem da paz. E aqui o texto diz que a paz é de Deus. Tem muita gente buscando paz à semelhança de uma pessoa que vai ao riacho buscar água num balaio. Ou na linguagem talvez mais compreensível para os jovens, vai buscar com a peneira. O que acontece? Vai voltar vazio. Não existe paz em outra origem. A paz é de Deus. A paz
é do Senhor, só Ele é a fonte de paz, fonte originária, genuína da paz, a paz de Deus. E somente essa paz excede a capacidade de compreensão humana. Está além do entendimento, as pessoas não compreendem. A semelhança daquela historinha bem conhecida, de um navio que estava adernando e balançando, sendo jogado de um lado para o outro por ondas revoltosas, e de repente as pessoas muito preocupadas, todo mundo correu pegando os seus coletes salva-vidas, se preparando para o pior, e de repente percebe-se uma criança sentada e brincando no centro de um convés. Então chegam perto dele e dizem: menino, você não está com medo? Aí ele disse: não. Por que você não está com medo? Porque meu pai é o comandante desse navio. Meus irmãos, temos um pai que comanda nossas vidas. E quando a gente tem um pai no comando, o Todo-Poderoso, a gente pode descansar em meio às tribulações, porque a paz que excede a razão é aquilo que Ele oferece. Por isso, a paz de Deus que excede a capacidade racional, a capacidade de compreensão, excede todo o entendimento. Às vezes as pessoas não compreendem. Às vezes tem gente cheia de problemas, que não tem nada a oferecer a não ser lágrimas e tristezas, conforme aqui foi cantado, mas tem a paz, a serenidade da alma, que não é ausência de problemas, essa paz não é ausência de conflitos, de dificuldades. Por isso ela excede a razão, porque é a presença do Senhor, não é ausência de guerras, como o dicionário define, mas é a presença de Deus. Quando Deus está presente, existe paz abundante, paz que excede a razão. Em segundo lugar, eu vou fazer apenas duas afirmativas. A primeira, a origem da paz é Deus. A segunda, para ter paz além da razão, é preciso aprender a lidar com tudo que pode tirar a nossa paz. Às vezes a gente perde a paz. Tem gente que perde a paz e se torna algo crônico, praticamente permanente, só que não sabem lidar com as coisas que estão tirando a paz. Eu quero dar algumas sugestões, ou partir de três hipóteses daquilo que tira a nossa paz. Você sabe o que pode tirar a sua paz? Pessoas, coisas e circunstâncias podem tirar a nossa paz. Pessoas, como lidar com isso? Dá uma olhada na palavra de Deus. Há pessoas que parecem que foram colocadas em nossas vidas pelo inimigo para tirar o nosso sossego. Mas às vezes é a bênção que Deus te deu para que você se torne mais maduro, mais paciente, para que você tenha melhor preparação para lidar com outras pessoas que você ama. Então, eu olho para a palavra de Deus, que nos orienta, em Romanos capítulo 12, verso 18, principalmente também o verso 19, diz assim: se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aí, na sequência, existe aquele texto:
Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Meus irmãos, às vezes as pessoas tiram a nossa paz, e a gente precisa aprender a lidar com as pessoas que são desafiadoras. É uma linguagem hoje muito comum nas escolas, né? A nossa família é envolvida com educação há muitos anos, e hoje, quando se fala de uma mãe, antigamente dizia mãe problemática, hoje não é mais mãe problemática, é mãe desafiadora. Pais desafiadores, alunos desafiadores. Tem gente que perde a paz por isso. Filhos desafiadores. A gente precisa aprender a lidar com as pessoas, aprender a amar as pessoas de modo que, mesmo não aprovando, a gente aceite e ame. Não é fácil aceitar quando a gente não aprova. Mas se a gente aceita e ama, entrega para Deus, Ele faz a parte dele. É só ter fé e perseverança. E Deus vai nos abençoar, transformando em bênção, de repente, aquela pessoa que era desafiadora. Eu lembro de um caso de ministério, né? Em uma das experiências ministeriais, tinha uma irmãzinha que ela costumava reclamar de todo mundo. Reclamava do pastor, reclamava do diácono, reclamava da diretoria, de todos os líderes. Um dia eu chamei essa irmã para conversar. Hoje é uma grande amiga, aliás, se tornou uma grande amiga. Eu chamei para conversar e perguntei, o que é bom na igreja? Ela, pastor, quase tudo está ruim. Eu falei, mas o que a irmã gosta de fazer na igreja? Eu gosto de cozinhar, mas a cozinha é muito ruim, é muito feia, é muito escangalhada. E eu falei, como é que deveria ser a cozinha? Tinha que ter recurso para a gente poder trabalhar. Eu falei, a irmã poderia me ajudar a fazer um projeto para a gente construir a cozinha? Meus irmãos, ela falou, como é que eu não sei desenhar? Eu falei, mas tem pessoas aqui, tem um engenheiro na igreja. Tem um engenheiro, ele tinha acabado de chegar e foi para lá através de uma EBF. A primeira EBF que Venância fez, eu vi uma pessoa negra, canela russa, sentada no meio-fio em frente à igreja, e a gente não tinha templo. Quando fui para a igreja do Redentor, não tinha templo. Era um galpão que, se você colocasse a mão assim para o alto, eu se levantasse, encostava no teto de telha de amianto. Imagina verão, Baixada Fluminense, com aquele... E as crianças ali lotavam, um lugar muito cheio de crianças. EBFs que Venâncio fazia era para 500 pessoas. Então estava ele lá, desculpe, não é pejorativa, amo esse irmão, é um pastor que eu levei, inclusive, conduzi ao ministério, consagrando. É um pastor que eu tenho muito respeito por ele, mas eu estou falando do meu amigo pastor Moisés Carvalho. E aquele negrinho lá sentado, eu fui me sentar ao lado dele no sol. No sol. Ele já estava bronzeado demais e eu queria me bronzear um pouquinho. Cheguei e conversei com ele e comecei a falar, olha, rapaz, eu vejo aqui um templo grande, espaçoso, um templo, eu consigo visualizar isso. Já comecei a orar, pedindo a Deus que nos dê pessoas capazes para começar essa obra, e ele falou, o que o senhor acha que precisa? Eu preciso de um engenheiro, de projeto. Ele falou, em relação ao engenheiro, pode parar de orar. Falei, porque eu sou engenheiro, criado em obra. E ali Deus me deu o projeto para construir um templo para 1.200 pessoas. E a gente estava ali com mais ou menos 120 pessoas, no meio de semana se reunindo, e iniciamos aquele desafio. Meus irmãos, que bênção foi aquele irmão.
E eu falei, nós temos um engenheiro, vá falar com ele. Aquela irmã que reclamava de tudo, que tudo estava ruim, mas fez um projeto extraordinário. Eu falei, a senhora que vai comandar esse projeto. A senhora consegue os pedreiros para fazer isso aqui? Não, consigo sim, até voluntário. Eu consigo até voluntários. E se envolveu e começou. Eu mudei, criei um apelido para ela que pegou, né? Criei um apelido para ela que pegou. Desculpe, eu sei que tem gente até ouvindo à distância. Se você está ouvindo, minha amiga, sabe que eu te amo muito. Então, por isso eu conto essa história. Mas olha, mudou completamente. Passou a amar ao Senhor através do dom que ela tinha. E comandava com uma dedicação extrema. Se tornou líder de mulheres na igreja. Mas mudou completamente aquele senso crítico. Mudou. E Deus muda as pessoas. É só orar por elas e demonstrar amor incondicional. Ouvir as pessoas é muito importante. Às vezes a pessoa só precisa de alguém que lhe empreste seus ouvidos, que ouça e que dê oportunidade de que seu dom seja exercido. Então, se for possível, no que depender de você, tenha paz com todos, inclusive com aqueles que têm uma conduta assim, de críticas amargas aos outros. Às vezes a pessoa está expressando seu ressentimento, a dor que está em seu coração há muitos anos. É pessoa que está precisando muito mais do que eu já disse aqui, do que autoajuda, mas sim de ajuda miraculosa do alto, para transformar a sua vida e viver em paz. Primeira ideia daquilo que tira nossa paz, nosso sossego, pessoas. Se a gente pensar em filhos, pensar em sobrinhos, netos, irmãos, parentes, não inclua a sogra não, porque sogra é bênção. Minha sogra é uma segunda mãe para mim. Aliás, me deu essa princesa, tem que ser grata a vida toda, e ainda vai ser pouco, né? Mas pessoas são singulares e às vezes desafiadoras. Segundo, o que é que tira a nossa paz? Coisas. As coisas. Às vezes a gente briga por coisas. Tem famílias que brigam por coisas sem muito valor. Coisas vinculadas ao mundo material, por dinheiro. E às vezes tem famílias que, em regiões populares, uma família às vezes inicia uma casa, depois faz um puxadinho para um filho, faz um puxadinho para o outro faz um barraquinho em cima e tem uma entrada só de água. Aí chega a conta, na hora de pagar, é complicado, porque às vezes só um paga, ou a conta de luz, ao invés de requerer um relógio individualizado. Acho que é por isso que Deus orientou, vá para longe da tua parentela. É verdade. Se ficar junto, irmãos, não tem jeito, é do ser humano. Se você pegar 10 especialistas do mesmo segmento para emitir opinião sobre um conceito, uma ideia que possa ser minimamente relativizada, vai ter divergência. Por isso que a igreja lá a igreja do Eduardo foi dividida por conta da cor da parede, queria pintar a igreja. Então, pessoas têm opiniões diferentes, e se ficar muito perto, vai dar encrenca, vai tirar o sossego. Então, daí Deus ter orientado, viva a sua privacidade. Se você vive juntinho com muita gente, glória a Deus, isso é milagre que Deus está fazendo. Você é muito gente boa. Você é muito gente boa e sua família é um milagre de Deus, porque a regra não é essa. A regra é que haja com pessoas diferentes, com a singularidade que Deus criou, podem tirar o sossego, podem tirar a paz.
E às vezes isso acontece no que tange as coisas, quando as coisas são compartilhadas. Eu me lembro de gêmeos, vizinhos da minha adolescência, muito unidos. Onde um estava, o outro estava abraçado. Parece que um sentia a alegria e a dor do outro. Era uma união praticamente indissolúvel. E, de repente, um dia eles fizeram uma vaquinha, se uniram para comprar um carro. E qual carro que eles foram comprar? Igual do Carlos Marcos, o carro de estimação dele, um Fusca. Um Fusquinha muito bem cuidado, muito bem cuidado. Só que um saía com o carro, voltava sujo. Só que o outro tinha lavado. Aí começou um a reclamar do outro. Um abastecia, o outro gastava. E, de repente, começou a discussão. Eles sempre foram muito unidos. E nesse dia, e eles eram vizinhos de minha mãe, eu tinha morado nesse lugar, então eu estava visitando a minha mãe e, de repente, eu vejo os dois discutindo. Ah, que eu sempre abasteço, você gasta, não abastece, eu lavo, você traz o carro sujo, enfim. E começaram a discutir, um foi, pegou uma barra de ferro, um pegou uma barra de ferro, o outro pegou um porrete, assim, bem espesso, de madeira de lei. Eu falei, vai dar morte. Aí, quando eu me aproximei, eles, não se mete, que isso aqui é problema de família. Isso é problema de família. Eu fiquei de olho para ver o que ia acontecer. E eles saíram, quase que eu digo que saíram para fora, no excesso da redundância, mas eles saíram, quintal praticamente todo aberto, né? Só com aquela cerca de arame farpado. Então eu assistindo tudo e querendo me aproximar, ele, não se meta porque isso é problema de família. E os dois saíram, um com um porrete e outro com a barra de ferro. O que estava com a barra de ferro, pegou aquela barra de ferro, levantou e foi no farol do lado direito do carro. Mas eles deram uma surra no carro, que no final só sobrou uma carcaça toda amassada. Se abraçaram e entraram. Acabou o problema. Coisas, às vezes, tira o sossego, tira a paz. Eu achei aquilo impressionante, porque eles acabaram com o problema. Eliminaram o problema. Às vezes a gente se deixa levar por problemas. Problema que o dinheiro pode resolver, especialmente se você o tem, não é um problema. Resolve. Resolva o problema. E isso, lidar com coisas. Tem gente que empresta roupa e a pessoa não devolve, ou empresta calçado. Em regiões mais populares isso é muito comum. É muito comum. E às vezes devolve, quando pega coisa emprestada, profissional de obra empresta a ferramenta, o outro detona com a ferramenta e devolve. E às vezes isso gera inimizade, meus irmãos, coisas. No céu a gente não vai ter coisas para ser motivação de briga. A gente vai viver em paz. Então a gente tem que aprender a lidar com as coisas. E o que mais pode tirar a nossa paz? Terceiro, circunstâncias. Circunstâncias. Paulo nos dá uma lição, ao falar da sua experiência, quando em Filipenses, no mesmo texto de Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 12 e 13, né? Sei estar abatido, você pode ler para mim? Sei estar abatido e sei também, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Meus irmãos, isso aí não é declaração triunfalista do cara que está imitando o He-Man, dizendo eu tenho a força, eu tenho todo o poder. Não é isso, não.
eu sei sofrer. Às vezes as circunstâncias adversas vêm e chega o tempo de escassez. Por isso ele disse, eu sei estar abatido e sei ter abundância, em toda maneira eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso suportar todos esses sofrimentos em Cristo, que me dá a paz que excede o entendimento, porque Ele me dá forças, Ele me fortalece. Agora, como lidar com as circunstâncias? É uma pergunta interessante. Como lidar com as circunstâncias? Através da sugestão que o próprio texto da palavra nos dá. Seja a vossa moderação, que é equilíbrio, amabilidade, conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Tem que ter moderação, tem que ter equilíbrio. Como é que se alcança isso? O próprio texto também nos dá a dica. Não andeis ansiosos. É através da oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Meus amados, nada justifica a ansiedade. A ansiedade, a distimia aflitiva por um provável futuro ruim. Jesus disse, é só ler Mateus capítulo 6, quando Jesus, após ensinar sobre oração, ele diz ali, não fiquem ansiosos. A ansiedade é inútil, não gera resultado positivo, ao contrário, só prejudica. Nada justifica a minha ansiedade. Veja essa expressão na cabeça de alguém que está preocupado. Não existem remédios que sejam eficazes permanentemente, a não ser que você fique 24 horas por dia dopado. Você pode tomar um ansiolítico, tomar algum medicamento, eventualmente, mas viver uma vida cheia de ansiedade, cheia de preocupação, isso não tem razão de ser. Por isso, o conselho de Deus é esse: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem preocupação? Lança sobre Ele. Deixa Deus cuidar de você. O problema no momento que você entrega para Deus não é mais seu. Não pode tirar a sua paz. Está nas mãos de Deus. Quando as coisas estão difíceis, há momentos que a gente tem tribulações. Jesus ensinou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também. Toda tribulação tem caráter transitório, por isso eu posso dizer para você, preste atenção aqui, vai passar. Quando chegar a tribulação, lembra dessa expressão e dessa declaração que eu faço com base na palavra de Deus. Vai passar. Vai passar, meu irmão. Não será permanente, ela vai passar, porque nessa vida é passageira. Tudo é passageiro nessa vida. Vai passar. O homem são seus dias como a erva, como a flor do campo floresce, mas passando por ela o vento, logo se vai, seu lugar não se conhece mais. A única coisa que é eterna, que é de eternidade a eternidade, é a misericórdia, o amor do Senhor. A salvação é eterna. Os valores espirituais são eternos. Os emocionais e materiais são passageiros, não vale a pena. Por isso, eu quero fazer mais uma declaração. Do mesmo jeito que nada justifica a minha ansiedade, tudo justifica a minha oração. É preciso, queridos, aprender a lidar com essas coisas. Nada justifica a minha ansiedade, minhas preocupações, mas tudo justifica a minha oração. Por isso, nós precisamos aprender mais uma coisa. Aprender a viver a abrangência da paz. A Bíblia nos ensina 3 níveis de paz, 3 tipos de paz.
Eu já estou perto de concluir, mas presta muita atenção nisso. 3 tipos de paz. Qual é a primeira? Eu chamaria de paz interior ou paz emocional. E que paz é essa? A paz de Deus já está na projeção ali. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e pensamentos. Ou seja, a vida emocional vai ser guardada por Deus. Em Cristo Jesus, a paz de Deus, ela pertence a você se você é uma nova criatura. Se você é uma pessoa que preencheu aquelas frases iniciais, indicando com certeza, e se aquilo é uma experiência sua, você precisa da paz de Deus, precisa buscar essa paz de Deus. Conselho do profeta Isaías, no capítulo 41, no verso 10, para essas pessoas que estão precisando de paz e às vezes nem sabem a fonte dessa paz interior. Diz aqui o profeta: não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Deus tem cuidado de você, Deus te fortalece em meio a quaisquer crises que possam vir sobre a sua vida. Se você confia no Senhor, seu coração vai estar em paz, como a gente canta. Se teu coração estiver em paz, bem contente e alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris, símbolo da esperança e das promessas, lembrança da promessa de Deus, cada nuvem traz. O sol fica mais brilhante após o temporal. Vai passar com certeza. Primeiro tipo de paz, então, é paz interior, paz emocional. Segundo, paz nos relacionamentos, que eu chamo de paz relacional. A Bíblia nos dá, pelo menos, citei aqui 2 conselhos bíblicos. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz nos relacionamentos depende da paz interior. Você acha que alguém que não está em paz consigo pode ter paz com outras pessoas? Talvez vá ser mais uma pessoa amarga. Quando a gente tem paz interior, a gente pode dar aquilo que a gente já tem no nosso coração, no nosso interior. Então, paz relacional depende da paz interior. É o segundo nível de paz. Terceiro nível. Que tipo de paz? Eu diria que é a paz espiritual. Ou seja, a paz com Deus, que é a paz presente e paz futura. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos capítulo 5, no verso 1 e depois Colossenses 1:20, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. E depois, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Isso é o que declara Paulo aos Colossenses. Jesus Cristo conquistou a paz espiritual para mim e para você. E sabe o que é mais maravilhoso nessa situação? O que é essencialmente algo maravilhoso é que no momento que você tem paz com Deus, você adquire a paz interior. Está preparado para ter a paz nos relacionamentos. São os 3 níveis. Jesus Cristo, Ele tomou sobre si, conforme declarou o profeta Isaías. Olhando para o futuro, o profeta Isaías, ele disse: verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si.
Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. Aí vem a declaração que é capital, é fundamental para o entendimento da obra que Jesus veio fazer, em termos de conquistarmos a paz com Deus. E ele declara: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus irmãos, sem Jesus não dá para ter paz. Sem Jesus Cristo não existe verdadeira paz. Só Jesus pode trazer paz. Eu vou contar uma historinha. Eu acho que eu contei essa história em algum evento aqui associacional. É uma história, foi até no período da pandemia, que eu registrei um testemunho de alguém que vivia em busca de paz. Pode passar, por gentileza. Pedro, por favor. Está vendo esse homem deitado ali? O nome dele é Raimundo. Raimundo, ele estava buscando paz. Mas como é que ele estava buscando paz? Nessa condição ali que parece ser tão difícil. Ele estava, meus irmãos, na 9ª overdose. 9ª overdose. Ele não falava, ele não se mexia. Mexia os dedos, mexia os olhos. Só que o seu missionário de missões estaduais foi até ele, visitá-lo no hospital. E ali falou de Jesus para ele. Eu não sei como foi, mas ele aceitou a Jesus. Depois disso, como o lugar onde funciona o centro terapêutico, lá em Monerá, é acidentado, ele foi conduzido para um outro local, na cidade do Carmo. Ele foi lá para a cidade do Carmo para poder ser assistido por um pastor chamado Fabrício, num projeto muito lindo, chamado Projeto Amor, que tem a mesma ênfase. A nossa Comensor ajudou, inclusive, na construção, para eles saírem de uma casa para ampliar, porque a demanda é muito grande de atendimento nessa direção. Então, ele foi, a segunda foto é a foto do pastor Fabrício, que foi quem trabalhou com ele, agora já em pé, andando. Ele tem uma tatuagem na testa, que é um memorial da glória de Deus, da graça de Deus, dos tempos da drogadição. E ele estava querendo a paz, só que buscando nas drogas. Daí 9 overdoses, e ele foi discipulado. Foi evangelizado pelo missionário, aceitou a Jesus, foi discipulado e foi batizado. Depois de batizado, ele começou a lecionar, ele começou a ensinar aqueles que andavam com ele na rua. Começou a agrupar essas pessoas. A próxima foto é em frente à casa, e a maioria, 90% das pessoas que ali estão, foi ele que foi buscar nas ruas seus ex-companheiros de vício, de droga. A vida completamente transformada, ele que buscava a paz da maneira mais louca e desesperada. Quando encontrou a Jesus, encontrou a paz e resolveu compartilhar essa paz com as outras pessoas. Pode passar a outra foto. E ele criou um grupo de adoração com os seus ex-companheiros de rua, todos batizados e já frequentando a igreja. Ele é aquela pessoa que está ali adorando a Deus. E isso é o que Deus faz, meus irmãos, quando você para ouvir a sua voz, quando você reconhece que Jesus, o príncipe da paz, assim identificado pelo profeta também, profeta Isaías, que falou sobre ele antes dele nascer, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você precisa de paz?
Então você precisa de Jesus. Só Jesus pode dar a paz. E às vezes até irmãos nossos estão perdendo a paz por conta de pessoas, por conta de circunstâncias, de coisas ou de circunstâncias. Que tal entregar as lutas a Deus pela fé e confiar naquilo que Jesus conquistou como herança nossa? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, por que ficar lutando com as suas forças? Deixe Deus batalhar as suas batalhas. E você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, entrega agora. Porque só Ele pode dar paz espiritual, que gera paz interior e que produz paz relacional. Você entendeu isso? Você que aqui está nesta noite, gostaria de seguir essas duas orientações que vêm da palavra de Deus. Não são conselhos nem orientações necessariamente desse que vos fala, mas é Deus que dá essa orientação. Que tal confiar no Senhor suas lutas e sair daqui mais leve hoje? Você tem lutas? Certamente, nós temos. Que tal confiar no Senhor? Que tal entregar ao Senhor suas lutas, sejam batalhas em função de pessoas, em função de coisas ou de circunstâncias. E você que aqui está nesta noite, se não entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora, porque só Ele pode dar paz. Paz além da razão, paz além do entendimento. Quantos nesta noite querem entregar suas lutas a Deus? Meus irmãos, fiquem em pé, por favor. Você tem vivido... Agora tem que ter fé e coragem. Pode ficar em pé, por favor. Se você quer entregar a sua luta, para as suas lutas a Deus, por gentileza, fique em pé, do jeito que eu estou aqui. Senhor, como eu preciso da Tua mão poderosa, segurando na minha mão para que eu possa vencer as batalhas, para que eu possa permanecer de pé e continuar a luta. Às vezes a gente tem constrangimento em assumir, eu estou vivendo dias de intensas lutas. Às vezes é no contexto da família, que deveria ser o lugar de paz, mas se tornou o olho do furacão. Você gostaria de entregar suas lutas a Deus? Você gostaria de fazer isso? Fique em pé também. 1, 2, 3. Você também? Tem lutas? Agora, tem alguém que você ama, que está em luta e você quer ficar em pé por conta dessa pessoa que você ama? A luta não é sua, mas se torna sua no momento que você ama. Então, você quer ficar em pé? E você que quer entregar a sua vida a Jesus? Talvez tenha entrado aqui como convidado. Existe uma paz além da razão. Você quer entregar? Fique em pé também. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Carlos Márcio, tenho que agradecer a você o privilégio de estar aqui. Tem outros pastores aqui na igreja, não tem? Quem é pastor na igreja, por favor, chegue aqui. Eu não lembro dos nomes. Esteja aqui ao meu lado. Pastor Márcio, pastor Josué, chega aqui. Se você está entregando a sua vida a Jesus, procure um desses pastores depois. Pastor Carlos Alberto, chega aqui, meus colegas. Eu gostaria de orar por você, com você. Existem pessoas que eu amo, que precisam muito de oração também. Pessoas que perderam a paz. Perderam porque não a tinham verdadeiramente. Que a paz que Deus dá, que excede o entendimento, ela não tem fim. O reino de paz de Jesus não tem fim. Se você está entregando suas lutas e a luta das pessoas que lhe são amadas, eu gostaria que você agora orasse por essas pessoas também. Enquanto o pastor Carlos vai orar por você comigo aqui.
ele vai orar, eu vou acompanhar essa oração. Muito grato por aquilo que o Senhor Jesus já fez. E tem mais coisas que Ele vai fazer. Eu dou glórias a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida, mas muito mais por aquilo que Ele há de fazer. Porque a promessa do Senhor é que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem reservado para você. É muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Oremos. Oremos. Querido Deus, querido Pai de excelso amor, excelsa graça, ó Deus, hoje, nesta noite, Senhor, a mensagem do Senhor foi proferida, a mensagem do Senhor nos atingiu. Ó Pai, esses irmãos que estão em pé, ó Deus, entenderam, compreenderam nitidamente a mensagem do Senhor. E a nossa oração, ó Deus, que todos nós que ouvimos essa palavra, palavra de salvação, palavra de paz eterna, de paz verdadeira, vida eterna em Cristo Jesus. Ó Pai, como diz a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificado, pois pela fé, temos paz com Deus. Essa é a paz verdadeira, Senhor. Essa é a paz que nos une em Cristo Jesus. Essa é a paz, ó Deus, que nos transforma completamente. As lutas vêm, Senhor. As batalhas vêm. Mas o Senhor está conosco. Emmanuel, Deus conosco sempre. Ó Pai, que essas vidas que estão em pé, nós que ouvimos essa palavra, possamos, ó Deus, atar em nossos corações, seguirmos, ó Pai, esse verdadeiro caminho, o único caminho, ó Deus. Abençoa o teu servo, o pastor Hamilton, Senhor. Ó Pai, pela instrumentalidade de Deus em sua vida. Abençoe o seu ministério, sua família, sua esposa. Ó Deus, abençoando também essa amada igreja, Segunda Igreja Batista em Petrópolis, em seus 75 anos, ó Deus, de vivência e convivência em Cristo Jesus, abençoando toda a liderança, abençoando, ó Deus, também o novo pastor, que estará assumindo esta igreja no dia 8 de junho. Ó Pai, abençoe, ó Deus, a cada um de nós, e que possamos sentir sempre a graça e a superabundância graça do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. E eu repito, graça e paz da parte de Deus Pai a cada um dos meus irmãos. Amém? Obrigado, querido. Irmãos, que riqueza. Parece que a irmã Silvana combinou com o pastor a música antes da mensagem, porque quando fala de joelhos, sim, nós estamos diante do amor de Cristo, que traz essa paz que excede todo entendimento. Eu estava ali orando e agradecendo a Deus por essa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos continuar louvando, nós vamos louvar novamente com o irmão Eduardo, a irmã Silvana, para encerrar esse culto. Irmãos, logo após o culto, aproveite o momento para uma grande confraternização aqui atrás na cantina. Nós teremos cantina hoje, né? Então vamos aproveitar esse momento para, como família, como igreja, nos abraçarmos, conversarmos, matarmos a saudade, para que possamos começar uma nova semana, felizes na presença de Deus e felizes pelo relacionamento que Deus nos dá através da nossa igreja. Que a todos Deus abençoe. Irmão Eduardo e irmã Silvana, que bênção ter os irmãos aqui. Que riqueza para os nossos corações. Eu não consegui segurar as lágrimas ao ouvir a irmã Silvana cantando de joelhos, sim. Como sempre faço. Não consegui. Irmão, se o irmão quer levar esse casal para sua casa, infelizmente nós não podemos levá-los fisicamente. A Leia já fez isso, né? Mas faça isso através
da bênção de podermos adquirir o material deles ali fora. Meus irmãos, eles têm rodado o Brasil falando de Cristo, retribuindo o dom que Deus deu a eles, louvando o nome de Deus, servindo ao Senhor e servindo com profunda alegria. Por isso, nós damos graças a Deus pela vida dos irmãos e que Deus possa continuar levando os irmãos por esse Brasil afora. Irmão Eduardo, com refluxo ou sem refluxo, mas em nome de Jesus ele vai abençoar o irmão, usando o médico para curar o irmão, para que o irmão possa continuar de forma alegre, porque a gente, quando ouve os irmãos cantar, a gente vê a luz de Cristo resplandecendo através da vida dos irmãos, porque os irmãos fazem isso de coração. Deus abençoe, muito obrigado. Coisa boa de ouvir, né? Não é todo dia que a gente ouve isso. Glória seja ao Senhor. Meus irmãos, nós sempre gostamos muito de trazer os nossos CDs, mas os CDs não existem mais, meus irmãos. Sempre tem alguém que fala, mas você tem que continuar trazendo CD, nem tem onde fazer mais. E por conta disso, a gente tem outras possibilidades. Me ajuda, amor, para ser rápido. A gente criou uma marca chamada Born Again, que é nascido de novo. Então a gente tem as camisetas. Esse aqui um irmão até falou para mim, homem usa isso? Eu falei, lá em São Paulo usa. Deus me defenda. Mas, né, o material está todo aqui. Além das camisetas, esse outro dia eu ganhei de um pastor do interior do Rio esse material e eu me encantei com as possibilidades desse material. É um devocional para o ano todo, e ele é baseado nesse tema, a bênção de conhecer Deus e fazer a sua vontade. É lindo, inspirado no musical Experiência com Deus, que é uma produção minha em português. Então, tem ali fora todo esse material, e além desse material, o pendrive, meus irmãos, o pendrive, dentro do pendrive, para ser bem didático, né? Porque tem sempre gente que pergunta, aonde eu ponho o pendrive? Aí eu falo, sabe aquele buraquinho no painel do carro, que você nunca imaginou para que é? É ali. E quando você espetar o trem vai sair cantando. E a boa notícia é que aquele camarada ali, daquele pendrive, não tem refluxo. Não fica cansado, canta até não poder mais. E no pendrive tem 20 CDs completos, são 260 músicas. Tudo que a gente já gravou, inclusive os musicais Deus Conosco, Vivo Está e Experiência com Deus. Se você não veio preparado, não se preocupe, porque a gente veio. Tem maquininha de cartão, débito, crédito, parcela, Pix, Pax, Pox, tem de tudo ali. Então, você passa por lá. Meus irmãos, eu me sinto muito honrado, quero repetir isso, de ter podido estar com vocês. E quero muito poder voltar com as goela boa. Em nome de Jesus. Leia, obrigado pela boa amizade de sempre. Já são alguns anos, e obrigado pela hospedagem primorosa, aqueles bolinhos todos. Meu Jesus, eu vou roubar alguns para levar para casa, viu? Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Ouçam essa última canção. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, e traz a
sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quiser sem demorar, demônios são contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está. E dá-nos a seu reino, e dá-nos a seu reino, e dá-nos a seu reino. Glória a Deus. E que todo o povo de Deus diga amém. Sigam com as bênçãos do nosso Deus.